Vamos falar agora sobre o sistema digestório, né? Que é o sistema responsável por retirar dos alimentos os nutrientes necessários para o nosso crescimento e desenvolvimento. E aí o sistema digestório tem uma grande capacidade de armazenamento de energia. Então aí a gente vai extrair através de um processo físico e químico, né? O físico vem a mastigação, deglutição, o movimento peristáltico, que é o movimento da musculatura lisa durante todo o trajeto até sua expulsão. E o químico vem através das substâncias químicas, saliva, o ácido clorídrico no estômago, né? A bile, né? O suco pancreático são exemplos. Tá bom? É um tubo muito grande, de 7, 8, 9 metros aproximadamente, principalmente de 7 a 8 metros. 9 metros quando o indivíduo vem a óbito, né? Que vai desde a boca até o ânus. Então, para a manutenção da vida, é necessário receber um suprimento nutritivo. Muitos dos alimentos precisam se tornar solúveis, ou seja, digeríveis, e sofrer modificações químicas para que sejam absorvidos e assimilados, né? Então a modificação vem química e física, né? Principalmente pelo ato da mastigação. O sistema digestório tem como funções de preensão, mastigação, transformação química e absorção dos alimentos, e a expulsão, que é feita através das fezes. Então aí é uma excreção, certo? A atividade enzimática e a motilidade são os mecanismos pelos quais o alimento é reduzido à sua forma mais simples para a absorção. A motilidade é chamada de peristalse ou peristaltismo. E aí o que acontece? Como eu tinha dito no começo, né? Então a gente vai extrair daquele alimento, mastigar, acrescentar saliva, vai deglutir, vem o ácido úrico lá, o ácido clorídrico no estômago, né? O suco pancreático vai passar por um processo físico e químico para absorver dos alimentos os nutrientes, né? E aí fazer com que esse alimento ele chegue na parte mais simples, reduzir a sua forma química mais simples, para que o corpo é dividido em tubo digestório, ou seja, cavidade oral, fauces, faringe, estômago, esôfago, intestinos, delgado e grosso, e o reto, que se abre no ânus. E os órgãos anexos, glândulas salivares, fígado, pâncreas e vias biliares. Ou seja, nós dividimos o sistema digestório em um tubo, né, composto por todas essas estruturas aí, e órgãos anexos, né, que vão auxiliar. Eles não entram em contato com o alimento, mas eles liberam substâncias químicas para acontecer a absorção, né? Vamos lá. Cavidade oral tem início no orifício interlabial, né, entre os lábios, e termina no nível dos arcos palatoglosos. Professor, onde fica o arco palatoglosso? Entre a úvula palatina, né? Então a gente vê que na úvula palatina ao lado nós temos dois arcos. Pronto, ali são os arcos palatoglossos, certo? Que corresponde ao limite anterior das fauces. Divide-se em vestíbulo da boca e cavidade própria da boca, e está em comunicação com o exterior pela rima da boca. Tá bom? Então o vestíbulo da boca é o espaço entre a gengiva, os lábios, e a arcada dentária, tá bom? A cavidade própria da boca está entre a arcada dentária e o istmo das fauces, tá bom? No vestíbulo, no segundo dente molar superior, encontramos a papila do ducto parotídeo. Nós temos 3 glândulas salivares maiores, que é a parótida, a sublingual e a submandibular, tá bom? Aí aqui encontramos a papila, onde o ápice abre-se no ducto parotídeo, canal de escoamento da secreção da glândula parótida, que é uma das glândulas salivares, e salientando que é a maior glândula salivar, tá bom?
Os lábios são estruturas constituídas de pele, músculo e mucosa, com faces cutâneas e mucosa. A face cutânea do lábio superior apresenta um sulco vertical, mediano, que a gente chama de filtro, né? Já as faces mucosas apresentam um frênulo do lábio superior e inferior. De cada lado encontramos a comissura labial, tá bom? Esse sulco, gente, vocês podem prestar atenção, entre o ápice do nariz e o lábio superior, encontra uma depressão mediana, certo? Aí a gente chama de sulco, o sulco do filtro, beleza? Eu tenho as imagens, daqui a pouco eu mostro. O mecanismo de fechamento, né, da cavidade oral se dá pelo músculo orbicular da boca, né, que a gente viu lá em músculo, e o músculo mentual. O mecanismo de abertura é feito pelo músculo levantador do lábio superior, zigomático maior, bucinador, depressor do ângulo da boca e do lábio inferior. O teto da cavidade da boca está constituído pelo palato e temos o palato duro e o palato mole. O segundo, que é o palato mole, projeta-se uma saliência cônica mediana, que é a úvula palatina. Isso, lateralmente das duas pregas dos arcos palatogrossos mais anterior e o palato faríngeo mais posterior. Beleza? Inclusive, a úvula palatina, esse nome vem de uva, derivado do termo uva, e ela tem grande função para evitar que o alimento vá para nasofaringe, função da fonação, né? E aí entre os arcos há um espaço, que é a fossa tonsilar ocupada pela tonsila palatina. As fauces é a transição entre a cavidade oral e a orofaringe. A entrada é denominada de istmo das fauces, limitando superiormente pela úvula, lateralmente pelos arcos palatogrossos e inferiormente pelo dorso da língua. As tonsilas palatinas fazem parte do anel linfático da laringe, ou seja, sistema de defesa, né? Então, as tonsilas palatinas, elas têm uma grande função, principalmente de defesa. A gente tem as tonsilas palatinas e faríngeas, né? E a que chamamos de adenoide, que é a tonsila lá da nasofaringe, né? E aí as tonsilas fazem parte do anel linfático, que se completa pela tonsila lingual, inferior pelas tonsilas faringe e pela tonsila tubária. Olha aqui as imagens, né? Então, a gente prestando atenção aqui nas imagens, a gente vê o arco palato duro, o palato mole, a úvula palatina, né? A gente vê a tonsila palatina lá no cantinho, o arco palato faríngeo, que é o mais posterior, o arco palato grosso, que é o mais anterior, o vestíbulo da boca, que é essa estrutura aí de cor rosa, né? E aí nessa outra imagem o filtro do lábio, a úvula, outra imagem para vocês melhor acompanhar, tá ok? Essa outra imagem, eu quis escolher essa imagem que mostra até a rede vascular, tá bom? As glândulas palatinas, a gente tem o dorso da língua, né? Tem imagem aí com arcada dentária, tudo bem identificado, tá ok? O frênulo da língua. Olha só, a língua é um órgão. A língua é um órgão muscular revestido por mucosa e que exerce importância na mastigação, deglutição, como órgão gustativo e na articulação das palavras, né? Possui uma raiz, um corpo no qual se distingue de um dorso e um ápice. No dorso nota-se um sulco terminal em forma de veio. Daqui a pouco eu mostro as imagens para você desse sulco terminal da língua, tá bom? A porção anterior apresenta as papilas linguais, que aí eu tenho vários tipos de papilas, tá bom? Tem as filiformes, as cônicas, as fugiformes, as circunvaladas e as folhadas. Logo atrás do vértice do sulco terminal encontra-se o forame cego da língua. Essa porção posterior apresenta a tonsila lingual. Posteriormente está unida à epiglote pelas pregas glossoepiglótica, mediana e lateral, que limitam as valéculas epiglóticas, bom? Direita e esquerda. Na face inferior encontramos o frênulo da língua,
Daqui a pouco eu mostro as imagens, certo? Para ficar mais claro para vocês. Como é um órgão essencialmente muscular, assim, 2 grupos de músculos são identificados. A gente classifica os músculos extrínsecos e os músculos intrínsecos da língua. Nos músculos extrínsecos fixam as partes vizinhas, particularmente a mandíbula, que são o genioglosso, ao osso ióide, que é o ioglosso, ao processo estiloide, estiloglosso, e ao palato mole, palatoglosso. E os músculos intrínsecos são peculiares à língua e compreendem os músculos longitudinais, superior e inferior, transverso da língua e vertical da língua. Olha aqui, certo? A imagem que eu disse a vocês é o forame cego. Localize aí a parte mediana do dorso da língua. Vocês vão ver que lá tem como fosse um V, né? E a gente chama de forame cego, né? E aí tem um sulco terminal, o forame cego, a epiglota ali onde é que encontra, né? Na região mais posterior. Aí vem o arco palato-faríngeo, a tonsila palatina, as papilas folhadas, papilas circunvaladas, papilas fugiformes e filiformes, tá bom? Aí vem os músculos genioglosso, genioide, miloioide, e aí eu tenho vários músculos, certo? Artéria, coloquei nessa imagem também, numa visão mais mediana, né? Sagital mediano, numa secção mediana. Os dentes. Os seres humanos são heterodônticos, ou seja, os dentes eles são diferentes, né? Tanto em tamanho como o seu formato. São estruturas rígidas, né? Rígidos, esbranquiçados, implantados na cavidade da maxila e da mandíbula, nos alvéolos dentais, né? E como função principal de mastigação, desenvolvimento, proteção e articulação das palavras. É composto por raiz, coroa e colo. Então o dente, os dentes, na verdade, eles têm várias funções. A principal, a mais comum, é da mastigação, né? A gente precisa quebrar esse alimento para poder extrair o seu composto mais simples. Então a mastigação. Mas também a arcada dentária ajuda na proteção e articulação de palavras, né? Composto por raiz, coroa e colo. No adulto nós temos 32 dentes, 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares e 12 molares. No homem há 2 dentição. A primeira é a de leite ou decídua, tá bom? E tem 20 dentes. E a segunda é denominada permanente, com 32, já como foi dito, tá bom? A irrigação sanguínea é feita pela artéria maxilar e a drenagem é feita pelas veias que acompanham as artérias. E a linfa é drenada pelos linfonodos submandibulares. A inervação é feita pelo nervo mandibular. Aí o desenho dos dentes. Então a gente começa a prestar atenção que os incisivos, esses da frente, né, dessa região mais anterior, e o nome já está dizendo, incisivo vem de incisão, corte. E aí eles têm um formato, tem apenas uma raiz, e eles servem para cortar o alimento, né? Então serve para cortar o alimento. Os caninos, aí tem mais pontiagudo, serve para dilacerar, ou seja, rasgar o alimento. Os premolares já servem para rasgar esse alimento juntamente com os caninos e dilacerar esse alimento junto com os caninos. Os molares, a gente vê que a coroa deles é mais densa, serve para amassar o alimento, triturar e amassar. E ela fica mais próximo da TM, né, os molares. Então, como é próximo da articulação temporomandibular, então eu tenho mais força para fazer esse tipo de ação, tá bom? Aí tem a imagem do lado, esmalte, polpa, dentina, anatomia dental, né, o cemento, o gengiva, periodonto, os vasos, o nervo, substância óssea esponjosa, né? Aí vamos lá. A arcada superior, identificadas aí, a arcada inferior, a tecido, que é do lado, que a gente chama de leite, que são apenas 20 dentes, e a permanente aqui do lado esquerdo, com 32 dentes, tá bom? Glândulas salivares são órgãos anexos à sua secreção. A saliva é responsável pelo umedecimento, dissolução, lubrificação do alimento e pelo início da digestão dos polissacarídeos. Então, na boca,
Por isso que é tão importante também mastigar devagar, certo? Por quê? Porque a própria saliva já começa a digestão de polissacarídeos, tá bom? Embora existam glândulas salivares menores, eu até citei lá no início, são mais importantes as três, que glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais. Olha essa imagem aí, a gente vê a glândula parótida, né, o músculo masseter, a gente vê o ducto parotídeo atravessando o músculo masseter, passando pelo músculo masseter e perfurando o bucinador, né, para o ducto desaguar a saliva aí na altura do segundo molar, tá bom? Na região do vestíbulo. Aí a gente tem a sublingual e a submandibular. Faringe e esôfago. A faringe é um órgão visceral mediano, faz parte do sistema respiratório. Então faz parte do sistema respiratório e digestório. Se lembra que eu disse lá na aula de respiratório que a faringe é ambígua ao sistema digestório e respiratório. Está dividida em três partes, nasal, oral e laríngea, né? Na deglutição, o palato mole é elevado, bloqueando a comunicação entre a parte nasal. O esôfago, tubo membranáceo que comunica a faringe ao exostômago, né, divide-se em três partes: cervical, torácica e abdominal, certo? No tórax situa-se anteriormente a coluna vertebral e a aorta, mais posteriormente a traqueia. Vale salientar que tem algumas literaturas que trazem também essa questão da divisão do esôfago entre torácica, abdominal, e tem a diafragmática, que é a região que atravessa o diafragma, né? A luz do esôfago aumenta na passagem do alimento devido aos movimentos peristálticos, que a gente chama de peristaltismo. Olha aí, o esôfago ele passa posteriormente à traqueia, né? Próximo aí também a aorta. Eu trouxe aí dessa região que a gente trata como mediastino. Nessa imagem preto e branco e na outra coloridazinha aí, só para identificar melhor para vocês, tá ok? Abdômen, né, generalidades. O diafragma, que é o principal músculo da respiração, está separado do tórax. A aorta, a veia cava inferior e o esôfago atravessam o diafragma, passando respectivamente pelo hiato aórtico, pelo forame de veia cava e pelo hiato esofágico. São os três passagens, né? Então o diafragma ele é atravessado, certo, por algumas estruturas, e os orifícios de passagem, né, a gente chama como hiato aórtico, forame de veia cava, obviamente passa pela veia cava, e o hiato esofágico. O peritônio. Os órgãos abdominais também são revestidos por uma membrana serosa, que é o peritônio parietal, que reveste as paredes da cavidade abdominal, e o visceral, que envolve as vísceras. São lâminas contínuas, permanecendo entre elas uma cavidade, que a gente chama peritoneal, com pouco líquido. A imagem aí, ó, do esôfago, diafragma, né, do estômago e da veia cava inferior aí, ó, tanto colorida como a imagem do peritônio, do aumento, que é a camada de gordura, certo? A gente vê aí o aumento maior, a gente vê a presença do aumento menor ali lá perto do fígado, tá bom? O mesentério, o hígado, cavidade peritoneal, entre outras estruturas aí dessa região abdômeno-pélvico. O estômago é um órgão visceral, oco, em formato de J, que segue ao estômago, que segue ao esôfago e continuamente pelo intestino delgado. Está abaixo do diafragma e mais para a esquerda no plano mediano. Apresenta dois orifícios, um osteocárdio e um osteopilórico, que se comunicam com o duodeno. A formação e a posição variam muito, depende da idade, posição e estado fisiológico. Obviamente, né, lá no começo do período diz, indivíduos mais brevilíneos, o estômago é mais horizontal, né? Indivíduos longilíneos, que são aqueles mais altos, normalmente é mais vertical isso, tá bom? E vai depender também se a gente está em jejum ou terminou uma grande refeição. Então ele vai mudar um pouco sua estrutura anatômica, né, em relação ao tamanho, etc. A
parte pilórica, as duas margens são denominadas curvatura maior, a esquerda, e curvatura menor, ou canal gástrico. A arquitetura da parede do estômago compreende as seguintes estratos. E aí vem as camadas de tecido, da mais externa para a mais interna. Então, externamente ao estômago, eu tenho uma túnica serosa, depois túnica muscular, túnica submucosa e a túnica mucosa. Tá aí o desenho do estômago, né? Eu tenho um desenho e duas imagens, uma mais de musculatura das camadas e outra com suas estruturas anatômicas. Aí eu tenho curvatura maior, curvatura menor, né? O osteocárdio, o ósteo pilórico. Lembrando, gente, que é o seguinte: o ósteo, tanto o cardio como o pilórico, é a passagem, certo? É a luz dessas estruturas. O esfíncter é essa densidade muscular, tá bom? Não confunda, o ósteo é a luz da passagem e no caso do esfíncter é a musculatura que faz a pressão aí para evitar que o alimento passe muito rápido ou que ele volte, tá bom? Aí tem o desenho do fundo do corpo, curvatura maior, curvatura menor, incisura angular, né? Parte pilórica, antropilórico, tá tudo bem delimitado e acompanhe, certo? Nessas imagens aqui do intestino grosso e delgado. Aqui eu trouxe a imagem do fígado, certo? Do pâncreas, que são glândulas anexas, e a vesícula biliar. Antes da gente estar dando continuidade, a vesícula biliar é uma estrutura saculiforme, certo? Que tem função de armazenar a bile produzida no fígado, tá bom? Então a bile ela é produzida no fígado, conduzida pelo ducto hepático comum, certo? E aí vem para o ducto cístico e vesícula biliar. Depois de uma grande refeição, principalmente com gordura, é conduzido da vesícula biliar para o ducto colédoco, certo? Desembocando no pro duodeno. O pâncreas ele é uma glândula mista, né? Ou seja, sistema endócrino, então ele libera na corrente sanguínea insulina, glucagon, né? Que são hormônios, e aí no duodeno ele lança o suco pancreático para alcalinizar o alimento. Tá? O intestino grosso constitui a porção terminal do tubo digestório, sendo o mais calibroso e mais curto do que o intestino delgado. Apresenta também, no caso, boleçadores, que eu já disse a vocês, que são essas saculações, né, dilatações limitadas por sulcos transversais, denominadas saculações do colo, 3 formações em fitas, que a gente chama de tênias, e os apêndices adiposos do colo. Suas funções principais, e aí onde é que está? O alimento, quando passa pelo duodeno, jejum e hílio, principalmente no duodeno, onde acontece a maior parte da absorção de nutrientes. E durante todo esse trajeto, o alimento vai sendo absorvido os nutrientes responsáveis para o nosso crescimento e desenvolvimento. Quando chega no intestino grosso, já é a formação de fezes. E aí o que acontece? A principal função do intestino grosso é apenas a absorção de água e eletrólitos, tá bom? E preparar esse boco fecal para ser eliminado. É a eliminação dos resíduos da digestão e manutenção da continência fecal. É subdividida em queco, colo ascendente, transverso, descendente, reto, sigmoide, né? E o reto. Aí vamos lá. O queco é o segmento inicial em fundo cego, que continua com o colo ascendente, apresenta um prolongamento cilindroide, né? O apêndice vermiforme. Então o apêndice que é vermiforme, certo, gente? Não é apendicite. Eu sempre, toda vida digo isso aos meninos, a vocês no caso. A apendicite é um processo inflamatório, infeccioso do apêndice vermiforme. Ninguém tira apendicite, né? O que é retirado no procedimento cirúrgico é o apêndice vermiforme infeccionado e inflamado, tá bom? O colo ascendente é a continuação do queco em direção superior, estando fixado à parede posterior do abdômen, contém a flexura direita do colo,
ou flexura hepática, porque fica fígado. O colo transverso é o mais móvel dos colos, estendendo-se da flexura direita ou hepática do colo e continua o ascendente à flexura esquerda do colo, que a gente chama de flexura esplênica, porque fica próximo ao baço, tá bom? Onde se refere para continuar com o colo descendente. O colo descendente também está fixado à parede posterior do abdômen. Inicia-se na flexura esquerda ou flexura esplênica, né, parte do baço do colo, e termina aproximadamente pelas crestas ilíacas. Se lembram lá de ossos da pelve, ilho, isquio e pubis, né? Então fica próximo ali às crestas ilíacas, onde é continuado pelo colo sigmoide. O colo sigmoide é a continuação do colo descendente e tem trajeto sinuoso, dirigindo-se para os planos medianos da pelve, onde se continua com o reto. O reto apresenta uma porção dilatada, ampola do reto, e sua parte final estreitada, que é o canal anal, a região perineal. Abre-se no exterior pelo ânus, apresenta uma flexura sacral, convexidade posterior, e flexura ano-retal, convexidade. Tá aqui as imagens, certo? Se vocês não entenderam muito bem o texto, mas aí vocês podem voltar e ver nas imagens aqui. Então vamos lá. Ó, o íleo aqui, certo? O apêndice vermiforme se encontra, e o ósteo íleo secal, onde do intestino delgado, né? Do adeno jejunum e íleo, aí desemboca aqui no queixo, tá bom? Aí o colo ascendente, flexura hepático direito, colo transverso, flexura esquerda ou flexura do baço esplênica, né? O colo descendente. E a gente começa a ver também que o colo, olha aí, como eu já tinha dito, né? O intestino grosso, ele tem essas bolsaduras e as tênias, né? Que a gente chama de tênia ou mental, né? Porque vem do aumento, essa questão de gordura aí. Aí a região final, né, do reto, do ânus, que é aí onde se desemboca para os... Aí vem só para finalizar os tubos digestórios e anexos, né, que a gente tem o fígado, que é o mais volumoso órgão do corpo, localização abaixo do diafragma, e sua maior porção está para a direita. Não é que o fígado esteja só para a direita, mas sua maior parte é para a direita. Importante glândula, importantíssima glândula para o metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, e o mecanismo de defesa, sem contar que destrói as hemácias antigas, certo? Apresenta duas faces, diafragmática e visceral, e 4 lobos, direito, esquerdo, quadrado e caudado. A face diafragmática, os lobos direito e esquerdo são separados pelo ligamento falciforme. A bile produzida alcança os ductos biliares intrahepáticos, que após a confluência formam os ductos hepáticos direito e esquerdo, que o nível da porta do fígado forma um ducto hepático comum, que se conflui para o cisto que drena a vesícula biliar, formando-se pelo ducto colético. Este último abre-se no duodeno juntamente com o ducto pancreático. A vesícula biliar é um saco piriforme, parece uma pera, né? Com fundo, corpo, infundíbulo e colo. Tá aqui a imagem do fígado, certo? Se encontra no hipocôndrio direito, essa região aqui, certo? À direita, abaixo do peitoral direito. A gente encontra um lobo direito, o tamanho do lobo direito, um lobo esquerdo. Uma dúvida que eu quero tirar para vocês: o ligamento falciforme, esse aí, olha aí. Prestem atenção, ligamento falciforme, esse que parece uma fita, certo? Já o ligamento redondo, esse que mais arredondado aí, ó. Preste atenção nas imagens que vocês identificam, tá bom? As impressões costais, olha na vesícula aí, ó, tá bom? E ainda tem um lobo e caudado, tá aí, ó, um lobo quadrado. Obviamente, o quadrado tem seus 4 lados mais equivalentes, né? E o caudado é um pouco mais compridinho, parece realmente uma cauda. Tá bom? Aí eu tenho as impressões renal, impressão do adenal, tenho as impressões aí do fígado, e esse círculo aí que é sistema porta
porto hepático, né? Então é uma questão dos vasos sanguíneos. A gente tem um ducto colédrico, a gente tem a artéria hepática própria, a gente tem a veia porta, né? As veias aí mais nessa região a gente tem a veia hepática, a veia cava inferior. E esse sistema aqui eu queria que vocês prestem atenção. Eu tenho um fígado, né, esse redondinho aí, e aí eu tenho um pâncreas aqui, ó, mais para a direita. Então, como é que acontece? O fígado produz a bile. Então, a bile ela é produzida de uma forma, ela é mais, vamos dizer assim, aguada, mais fina. Aí, após a produção, ela é continuamente conduzida aos ductos hepático direito e esquerdo e conduzida ao ducto hepático comum. Quando chega no ducto hepático comum, ela é desviada para o ducto cístico e conduzido para a vesícula biliar, onde essa vesícula ela vai fazer com que a bile fique mais concentrada, mais forte, né? Vamos dizer assim. Aí, depois de uma grande refeição, é conduzido pelo ducto colédrico até o duodeno. E aí o pâncreas produz o suco pancreático, é conduzido pelo ducto pancreático. O pâncreas situa-se posteriormente ao estômago, retroperitoneal, tem formato de um martelo entre aspas aí. Se divide em 3 partes: cabeça, corpo e cauda, tá bom? É um órgão de secreção mista, glândulas exócrinas e glândula endócrina, que eu já falei, tá bom? Exócrina que lança o suco pancreático, contém enzimas capazes de digerir proteínas, lipídios e glicídios, e endócrina a questão da insulina nas inotas de Langerhans ou inotas pancreáticas, e o glucagon na corrente sanguínea. Estão envolvidos no metabolismo dos glicídios. Olha a imagem aí do pâncreas, certo?